Boa tarde, pessoal. Olha os ferinos todos juntos aqui. Um cara da terra que sou eu, humano, contra. Tô Contra não. a favor aí, estou com a comandante Karen Rodrigues. Boa tarde, Karen. Boa tarde, Tudo pessoal. bem, Karen? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Olá, Xavier. Boa pessoal. tarde, Dorim. Estou com a Boa tarde O a comandante. Dorim vem todos. falando que ele é humano, né? Na verdade, os ciganos são os menos humanos desse planeta, né? A gente sabe disso, né? Pois é. Estou com o comandante Xavier. Hoje é só comandante aqui, hein? E eu tô Estamos aí, né? Eu Estamos quero aí. até aproveitar a oportunidade agora, né? Recepcionar todo mundo que está assistindo a gente aí do outro lado da telinha, né? Recepcionar também aí os nossos amigos que estão hoje aqui junto na live, a Cris, o Dorim, a Karen, e com certeza vai ser uma live de bastante proveito, né? Com certeza não vai ser perdido o seu horário que você está aí assistindo a gente, né? A gente vai aprender pelo menos um pontinho, que seja uma vírgula, faz a diferença para a gente, né? Verdade. E você sabe, Xavier, sabe, Karen, sabe, Dorim, dividir conhecimento é o maior presente que a gente pode fazer, dar para alguém. Sabe por quê? Conhecimento não é excretado no dia seguinte. Né? Embora que as pessoas precisem ter o alimento físico, o conhecimento a pessoa leva sepultura dentro e eternidade afora. Então, o conhecimento é muito importante, principalmente nesse momento, né? Nós estamos vivendo no planeta que a gente sabe que existe uma guerra fria acontecendo, né? Bacana. Exatamente. Bom, vou puxar aqui o papo. Já o Xavier disse que já está com duas mensagens para a dona Cris e para mim. E aí, depois a Cris conte para a galera quem são os felinos, qual é a missão deles agora no planeta. E vamos falar só de felino hoje. Vai lá, Então, Xavier. vamos lá. Opa, que coisa boa. Antes de mais nada, né, eu quero novamente pedir licença para você que está me assistindo, né, com carinho, com respeito, e eu vou trazendo aquilo que eu tenho conhecimento, né, não sou nenhum sábio, e com certeza eu tenho menos caminho aí que todos esses que estão presentes aí, a Cris de Pascoal, né, a Karen, o Wagner, né, eu estou no início, né, apenas eu trago o que eu tenho de experiência, de vivência, e eu acredito que possa, sim, somar para vocês no conhecimento de vocês. Eu já comecei um pouquinho na nossa conversa antes, para a gente testar áudio e tudo mais aqui. Eu falei, Cris, eu tenho uma mensagem para você. A Por Cris de favor, então Pascoal. passe, que eu estou curiosa, meu Deus. Vamos lá. Na outra live que eu tive, que quem acompanhou sabe que foi um pouco conturbada, mas tudo tem o seu motivo, né? Hoje nós estamos aí mais estabilizados. Naquele momento, naquela live em que eu estive em Sírios, né, eu estive comentando que eu estive em Sírios, e lá foi algo muito bonito, em que eu estava recebendo junto aí a um monte de outros felinos, a nossa aparência realmente era felina, e ali eu reconheci os olhos da Cris, não pela cor, mas inclusive aqui em Gaia, né, o formato do olho igualzinho é idêntico lá em Sírios também. E eu fiquei tão assim motivado, Cris, porque eu falei, gente, mas eu reconheço ela. E nós estávamos lado a lado ali em Sírios recebendo as orientações desse líder felino maior, sabe? Então foi algo assim incrível, incrível. Que maravilha, né? Eu acho que o olhar, né, é uma coisa marcante dos felinos. Eu olho para a Karen, para você também. É uma coisa que a gente traz isso muito forte, né? E o olhar é o espelho da alma, né, Karen, né, Xavier? Eu acho que isso é muito forte em nós, Exatamente. né? E nós viemos aqui para fazer um trabalho de fraternismo, de proteção e de esclarecimento à humanidade. Isso a gente está fazendo com bastante firmeza, com bastante retidão, honradez, isso é muito importante. Eu tenho acompanhado o trabalho do Dorim, também vejo o esforço que o nosso cigano aí, que o cigano ele vive entre mundos, né? Ele ajuda muito os intraterrenos, o cigano tem uma história muito íntima com os intras, né? Então eles têm, por isso que eles têm todo esse lado parapsíquico, né? Mas os felinos, eles têm essa questão mesmo de trazer essa parte aqui muito muito forte de outras existências. A gente é uma marca registrada nossa, né? De trazer tudo isso. Exatamente. Os felinos, né, o povo que traz bastante curiosidade, né, Dorim? Você mesmo é prova, né? Toda vez que a gente vai falar felino, pronto, o pessoal já abre o olho, arregala o olho. Como assim, opa, tem coisa interessante aí, né? Desperta uma curiosidade mesmo, né, Cris? Na verdade, o felino é como o gato, né? O felino, ele é um animal, vou falar do animal,
né? Ele é um animal que ele é muito observador. E o ser humano que tem essa alma felina também, ele é muito observador. E ele não se encanta com qualquer coisa. Você vê que o gato, por mais amizade que ele tenha com você, ele está sempre atento, ele está sempre observando, né? Então ele percebe muito bem as vibrações, tanto que ele é considerado um animal místico no planeta inteiro e respeitado em vários países. Tem até local que o gato é sagrado. Por quê? Porque as pessoas sabem que essa origem felina é uma origem de proteção. As pessoas trazem isso no seu subconsciente, sabe? Isso é muito interessante. E eu tenho certeza que você, com essa cara de gato, a Karen também, que é minha amiga master aí, Dorim, né? A gente sempre teve muito essa coisa de vanguardismo, de querer compartilhar conhecimento, de querer dividir, de estar juntos, porque, você veja bem, o felino, ele é um bicho, vamos pensar nos gatos mesmo, eles são animais, eles fazem questão, eles podem até brigar, mas eles estão sempre em família, e um protege o outro, né? Eu tenho 10 gatos, eu sei muito bem como que é a convivência deles, né? Então é muito interessante, porque isso a gente tem na alma da gente, de querer proteger. Não é à toa que um dos maiores mestres planetários, que veio de Sírios, inclusive, nós sabemos que é o mestre Jesus, ele era chamado na Terra como o Leão de Judá. Por que o Leão de Judá? Né? Porque ele não se rendeu, né, às inversões do mundo na época em que ele viveu. Ele tinha conhecimento do potencial dele e do que era certo e o que era errado, né? E nós sabemos também o que é certo e o que é errado, né? Eu acho que o grande problema de toda a humanidade é que, mesmo sabendo, a humanidade finge não saber. Por autocorrupção, né, Karen? Não é verdade, Xavier? Né, Dorim? Nossa, eu viro um animal de bicho, de brava, quando eu vejo alguma coisa que não está prejudicando a humanidade, principalmente os mais desfavorecidos financeiramente. Eu venho de um berço de classe média alta, né? Eu posso dizer, desde criança, eu moro aqui no Morumbi, e aqui no Morumbi, para quem não sabe, tem muita comunidade, né? E a gente morava num apartamento no qual eu herdei da minha mãe, que eu moro hoje com o Dorim, que é um apartamento grande, de 4 suítes, né? E do lado tinha uma comunidade, uma favela. E eu, criança, eu já olhava aquilo e eu já não gostava. E eu falava para minha mãe e para o meu pai, por que a gente mora numa casa grande, e eles moram, e naquela época era casa de madeira, hoje é de tijolo, né? Tijolo que não tem acabamento. Aí a minha mãe falava que é porque eles não tinham condição. Eu falava, você tem que dar o seu dinheiro para eles. E minha mãe ria. Aí o meu pai era dono de supermercado, meu pai é engenheiro, mas na época ele era dono de um supermercado. Então ele trazia muito engradado para casa. E aí eu e minhas irmãs, a gente foi criada com babá, né? Então, eu pegava muito das coisas e ia distribuir na favela. E quando meu pai chegava em casa, eu apanhava. Por que você deu? Falei, você tem dinheiro para comprar, eles não têm. E era uma briga. E sempre eu carreguei isso, sabe? Desde criança. E aí, depois, a minha mãe teve uma imobiliária e eu ensinava toda a criançada da comunidade a ler e a escrever. Então, eu comprava caderno, já estava maiorzinha, já estava adolescente. Porque, para mim, não era possível uma pessoa não ter a mesma condição que os meus pais tinham. Naquele momento, eu não tinha também noção do que era a vida, porque eu era uma criança e vivia aquele conto de fadas que meus pais fizeram para mim. Mas o mais incrível de tudo, dessa história toda, quando eu comecei a dirigir, eu ganhei um carro e um cara me sequestrou. E foi me levando para a favela, E no caminho ele pegou o amigo dele entrou dentro do carro e falou, pode largar a dona Karen. Aí o rapaz, você conhece ela? Vamos matar. Não, não vai matar não, foi ela que me ensinou a ler e escrever. Olha que maravilhoso, né? Você muda a percepção de uma pessoa. E eu já estava grande, eu deveria ter uns 18 para 19 anos. Minto, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu tinha uns 20 anos, porque eu morei 3 anos nos Estados Unidos. E aí, foi nessa época quando eu voltei. E assim, até hoje eu não consigo compreender isso, sabe? Esse desfavorecimento, essa falta de respeito pela pessoa que trabalha, que ganha um salário miserável,
e pega ônibus lotado e chega em casa, não tem nem força para fazer sua própria comida, sabe? Então, são coisas assim que eu tenho dentro da minha alma que me dá muita raiva. E quando eu descubro que estão desfavorecendo mais ainda essa galera, cara, eu viro bicho. Eu sou daquelas que eu pego, vou para a rua, enfio o dedo no nariz de quem está lá fazendo maldade, sabe? Eu sou muito assim, sabe? E vem uma força dentro de mim, Cris, de força física. Se leoa, né? Mas é uma força, assim, tão grande que as pessoas têm medo. Tem medo, ficam com medo. Homem, pode ser homem saradão grande que tem medo de mim, é um negócio muito louco. Então, essa, como é que eu posso falar? Essa coisa selvagem do felino, eu carrego quando mexe com isso. É uma coisa muito, muito louca. Não sei se isso acontece com vocês. Gente, bom, eu tenho que confirmar uma coisa. Desculpa te cortar, Dori. Eu tenho que confirmar uma coisa da Karen, que eu acho a Karen uma pessoa fantástica. Eu amo a Karen de paixão, a Karen sabe disso. A Karen é uma pessoa muito, mas muito generosa, né? E o Dorim pode falar isso né, Dorim? Você que convive, você pode falar isso de boca cheia. É uma pessoa assim que tem um coração que não cabe no peito e ela ama animais. Eu acho que essa é uma qualidade, né, Xavier, de pessoas que têm essa ligação com os felinos, de proteger também os animais que são os mais fracos. A gente não entende muito essa diferença social, porque não precisaria disso, né, Xavier? Você concorda comigo? Exatamente, concordo sim. Eu sei que o Dorim tem que falar alguma coisa importante aí, Dorim, né? Mas agora eu quero aproveitar o gancho antes de você falar, que eu vi na mensagem passando aí na telinha, tem gente de Portugal nos assistindo. Então, gratidão por você estar aí acompanhando a gente. E vamos lá, Dorim. Olha, a Cris sabe da minha história. Eu fui lá, a Cris me convidou a Karen para ir na Lucimara Paris. Aí a Karen falou, não, o Dorim, ele acorda de madrugada, aí ele recebe uns contatos. Gente, eu não posso dormir. Vinha o Orochi, que é um felino, ele vem todo com armadura, passando os contatos para Karen, passando as coisas para Karen. Aí eu dormia do lado da Karen, quando começou, olhava para a cara dela, via um homem, um leão. Aí tinha dia que eu olhava, via uma felina, a Orione, que ficava olhando para minha cara. Eu falava, gente, será que eu não vou ter sossego? Que dia que eu vou ter minha mulher? Porque era só felino. É duro ser clarividente, né, Dorim? É duro ser clarividente, né? Porque você enxerga além, né? Não deixava. Olha, gente, eu estou colocando as perguntas aí, vocês podem ir respondendo também, ó. Aí, ó. Eu não estou enxergando, porque eu estou sem meu óculos. Você pode falar as perguntas, a gente vai responder. A Neia Sereia falou, eu acompanho o Ricardo Máfia, e ele disse que não existe isso de ETs negativos. O que vocês acham? É essa desarmonia de comunicação que faz a população não acreditar na realidade? Quer responder? Eu posso responder e vocês também respondem, claro. Eu admiro muito o Ricardo Máfia, sei que ele é maçom grau 33, ele é meu amigo, inclusive, já foi várias vezes no meu programa, no Enigmas, mas eu discordo dele, porque a gente sabe que existe em todo o universo a dualidade, e assim como na Terra existe o bem e o mal, existem forças que estão aqui na Terra, de forma intraterrena, que não são positivas. É só vocês verem o adenocrome que está sendo usado. Né? Isso não é uma coisa somente de humanos, é quem está acima dos humanos. É só você olhar pela história do Egito Antigo e verificar que os faraós, eles eram tão idolatrados que chegavam, não só no Egito, mas aqui, os mais, faziam um sacrifício humano para oferecer para esses deuses. Veja bem, eu, particularmente, pela história do planeta Terra, que eu estudei muito, né, eu sei que isso não é uma verdade, não é uma verdade. Eu discordo do Ricardo Máfia. Existe em todos os locais, em todos os planetas em via de evolução, a dualidade. O dia que essa Via Láctea, né, chamada, onde nós estamos habitando, que é aqui com a Terra, ela se tornar não dual, e nós, não só na Terra, mas em outros países que estão nessa Via Láctea, conseguirmos entender o sentido de unidade, aí eu vou acreditar que não existe ETs negativos. Eu penso que em todas as raças existe o positivo e o negativo. É claro que existem planetas que já superaram isso, sem dúvida que sim. Mas, por enquanto, existem sim. É só você ver essa tecnologia que nós temos aí, que está sendo fornecida, que é uma tecnologia nociva, negativa, que adoece a nossa humanidade. Então, particularmente, meu ponto de vista pessoal, por todos
por mais de 35 anos de estudos, não só em matemática, mas em física, ufologia, espiritualidade, metafísica, eu não concordo. Xavier? Você, Xavier? Eu também não concordo, né, até porque a gente tem uma realidade, e vamos entender da seguinte forma, né, por que a gente estaria lutando contra algo que é bom? Não tem sentido, né? Então, se a gente está combatendo algo que não está andando bem, seja em outros planos, ou seja, aqui em Gaia, é porque existe o lado positivo e o lado negativo. Claro que eu respeito aí a pergunta e também a pessoa que foi passada, que eu não conheço, né, desculpa, mas, né, cada um tem o seu campo de visão e cada um deve ser respeitado, né? O meu ponto também é no sentido de que não concordo com isso, né, mas nós temos que entender o seguinte: nós pertencemos, mesmo discordantes em opiniões, a uma mesma massa, né, a mesma irmandade, sejam seres de luz ou seres de não luz, né? Então, pensa se todo mundo fosse igual, né? Que chatice, que aprendizado que nós teríamos, né? Inclusive com as pessoas que se dizem negativas, que estão contra nós, os felinos ou não felinos, a gente não aprenderia nada, né? Então, a gente está aqui, eu, Benção, adoro os animais, não tem problema. E nós estamos aqui para aprender, né? Claro, é verdade, é isso aí. Na verdade, a gente tem o direito de discordar, e para a gente entender o que é bem ou mal, é só a gente olhar para o planeta Terra. A Karen acabou de falar uma questão muito séria, que é a diferença social que existe. Se o ser humano não fosse tão ruinzinho, né, também, e nós não tivéssemos essa inversão de valores, todos nós, o planeta Terra não teria essa diferença social que existe. É simples assim. Então, assim, eu acho que é muito cômodo a gente falar, não, é assim mesmo. Não é assim, existem seres que ainda não atingiram um nível evolutivo, não é mesmo, cara? Bom, eu conheço o Ricardo Massa, um homem assim que tem uma inteligência ímpar, né? Ele faz umas palestras bem bacanas, inclusive até sobre a Matrix, e eu fiquei surpresa dele falar isso, mas eu posso contar uma experiência minha extraterrestre, totalmente extraterrestre, que a Cris conhece, porque ela foi a primeira pessoa que eu liguei. Verdade. Quando eu estava atendendo um cliente meu, que toda hora ele vinha no meu consultório falar que ele tinha magia negra. E ele já tinha gastado mais de 100 mil reais com o Pai de Santo, falando que ia tirar magia, e não tirava nada, e eu com a mesa alinhei ele. Então, todo mês ele batia na minha porta e falava assim, não, porque eu tô com macumba, tira a minha magia, né? A minha magia negra, tal, e eu brigava com ele. Você está se autossugestionando, você não tem, eu já tirei tudo, o teu caminho está aberto. Não, Karen, eu tenho. Depois de vir tantas vezes no meu consultório, eu estava atendendo ele, e para variar, dando bronca nele, falando que ele estava se auto-sabotando, abriu a minha tela mental e apareceu um felino gigante, pensa num bicho grande, com a cara do Thundercat, saradão, com unhão, e ele falava comigo assim, uau! O meu cabelo no astral voava. Assim, eu já contei essa história. E aí eu falava assim, quem é você? Por isso que eu chamo Rancor, porque eles falavam que nem leão. Eu sou o Rancor. E eu brinquei com ele, falei, você não precisa jogar esse bafo em mim, só fala quem é você é muito escandaloso. Isso assim, atendendo o meu cliente, tendo uma DR na tela mental. E aí ele pegou e me levou, em consciência mesmo, para a Lua, e lá ele me mostrou um laboratório onde este meu cliente estava clonado e cheio de fios amarelos ligados numas máquinas, sendo vampirizado pra caramba e com vários extraterrestres tipo Grey e uns reptiliano lagartão. E quando eu chego com esse felino grande, os pequenininhos, os Greys e os reptilianos saíram correndo. Aí eu falei, nossa, você tem moral, hein? Brincando com ele. E aí ele falou assim, você tem que destruir tudo isso com o seu trabalho. Eu falei, como é que eu destruo? Aí ele começou a me mostrar. Imagina ver uma cena dessa e depois você ter que desfragmentar isso em nomenclaturas de curso de mesa multidimensional. Olha que loucura. E aí ele pegou e me mostrou como que ele fazia. Depois ele falou assim, o seu cliente vai ficar cheio de arrombamentos etéricos, porque essas linhas que a gente foi tirando dele, tem que fechar. E não é a gente que fecha, nós somos os guerreiros, nós somos a polícia cósmica. E aí
Aí eles apresentaram a equipe PAN, que eu não conhecia. Eu conhecia a nave Santa Esmeralda, conhecia os arcturianos, mas a equipe PAN de jeito nenhum. E me vem uns caras gigantes, com tiaras douradas, roupões, assim, porque a gente tem que enxergar de um jeito, né? Porque a gente sabe que eles são frequentes. E eles começaram a meio que jogar um laser no corpo etérico do meu cliente, e as feridas iam se fechando. Só que eles falaram assim, a gente está acelerando o tempo para você ver como que fecha as feridas. São 21 dias que tem que fechar para o tempo de vocês. Aqui a gente está acelerando para você ver o processo e poder escrever no seu trabalho. E aí, depois disso, os arcturianos vieram com um líquido em cima desse meu cliente, líquido, e esse líquido começou a se cristalizar, virar cristal, ó, isso aqui, ó, virou cristal, e aí, dentro dessa capa protetória do corpo espiritual dele, começou a ter umas frequências ventiladoras, assim, ó, vu, vu, vu. Assim, agora ele vai ficar sendo tratado por 21 dias do seu tempo, até regenerar todo o corpo físico e sair toda essa interferência, essa situação que ele atraiu para que esses seres nefastos, negativos, viessem a sequestrar ele. E ele é invisível, é como se fosse uma capa de invisibilidade também, ele era toda cristalina, era como se fosse uma armadura. Cara, para mim, eu vou ter que escrever um livro, porque para mim, vomitar essas informações é complicado, porque tudo eu estava vendo ali na minha tela mental. Parece papo de doido, né? Enfim, eu tive essa experiência, então eu sei que esses caras não brincam, eu sei que os felinos, quando eles chegam, porque agora eu trabalho com eles direto, nesse meu trabalho, eu me desdobro em consciência, então eu vejo como que é feito as apometrias, esses caras, eles saem correndo, até quando a pessoa está obsediada por vários espíritos negativos, que a gente chama de obsessores, os obsessores são os primeiros a sair correndo. É muito engraçado. E eles fazem assim, olha, eles têm uma pata que eles fazem assim, ó. E aí... eles têm macrosoma, eles têm muita energia, né? Então, eles passam... Inclusive, os felinos, eles semearam os filhos, pelo que me foi falado aqui, Xavier, não sei se essa informação que você tem, mas os filhos das esferas felinas foram trazidos aqui para esse planeta para ajudar a dar uma esclarecida no povo, para não permitir que o povo também caia nas armadilhas, né? Porque o gato é muito sábio para não cair também em armadilha, sabe? Então, assim, eles têm uma mega proteção nas linhas leis, no cruzamento das linhas leis, tem que são portais, eles têm bastante bases que protegem o planeta Terra da intervenção de alguma raça alienígena que também não seja confederada, né? Não sei se vocês têm essa informação, mas eu acho que você tem, né, Karen? Nós já conversamos. Eu lembro desse relato, foi até na Lucimara Paris. Eu te liguei, porque deixa eu só concluir, porque quando aconteceu isso, como a gente sabe que os reptilianos, eles fazem muito holograma na nossa mente, eu fiquei com medo de ter sido induzida para uma situação reptiliana e piorar o foco do meu cliente. Só que naquele momento, ele falou, você tem que tomar decisão, e você tem que trabalhar com a gente. Daí eu falei assim, eu vou pensar, mas você pode salvar esse meu cliente. Se eu descobrir que você não é felino, o pau vai comer com os arcturianos, porque até então, né, era só com os arcturianos que eu trabalhava. E aí eu liguei para a Cris, eu falei, Cris, tem como existir... Aí eu escrevi, lembra para você, Cris? Aí você falou, lógico que sim, 100% real. E aí, no dia seguinte, abri a mesa, falei, vamos aí trabalhar todo mundo junto, vocês estão aceitos na equipe, vão embora. E eles ganharam o rostinho deles, né, de um felino, na mesa, é quando a gente limpa a pessoa e tira os clones, são eles que trabalham, e vão resgatar as pessoas que estão presas no umbral, são tudo eles que vão. Eu vou falar um relato para vocês. Quem me conhece, eu sou um mago cigano da luz. Então, eu vou tirar as magias, e tem coisa enterrada, que a pessoa ainda tem essas pessoas escuras, o mal, tem o mal mesmo. Magia negra que faz as coisas enterradas, que são coisas antigas. Quando o meu guardião vai fazer junto com o mago, quem aparece? Os Rancor, que agora trabalham junto com a gente, os felinos, eles vão junto com os intraterrenos e a gente vai lá fundo. Eu falo, você não vai sair? Você não vai sair daí, obsessor? Você não vai sair? Ah, tudo bem, então eu vou chamar os Rancor. Tem duas escolhas. Ou você segue para a nave Santa Esmeralda, você segue para os pronto-socorro espiritual, para as colônias, ou os guardiões vão
acorrentar vocês, ou os felinos vão te dar morte cósmica, porque os rancor, eles não brincam, eles fazem morte cósmica. Então tem as escolhas que a gente dá e os rancor estão no meio, trabalhando com a gente também, do outro lado, que eu trabalho também com a mesa cósmica cigana, mas eles estão trabalhando, inclusive, com a mesa cósmica cigana também. Então, eles estão trabalhando em todo lugar. É bem Você sabe que na África, Karen e Xavier, e lá na África eles cultuam o povo jaguar, que é um povo que trabalha com os índios africanos ali, que eles protegem essas pessoas e eles trabalham, inclusive, com uma questão xamânica. Eu não consegui conversar muito porque eu não tive condições de ficar muito tempo com eles, mas é bastante interessante. Tanto que quando eu cheguei lá, só para você ter uma ideia, logo de cara, eu acho que comentei isso contigo, né, Karen? Eles me deram um jaguar feito de madeira e eu queria pagar o jaguar, eles não queriam um presente para você, porque você é família, entendeu? E a hora que eles falaram isso, eu fiquei muito emocionada, porque, veja bem, eu estou conversando com uma pessoa nativa, né, da África, que tem ligações com esse povo jaguar, que é um povo intraterreno, e depois eu vim descobrir que o filme Avatar, ele foi baseado na história do povo jaguar da África, entendeu? Que foi escrita. Mas e o seu recado, Xavier? Conta pra gente. Tem bastante coisa, né, que a gente tem que falar. Eu quero recepcionar o Ariel, ouvi mensagem dele passando aí. Gratidão, irmão. Eu sei que tem muitos outros irmãos de luz aí acompanhando a gente. Muitos têm a curiosidade, até também vi outras perguntas. Tive a pergunta que está em tela do Gabriel. Existem, né, seres que não são bons e seres que são bons. Felinos, arcturianos, pleiadianos, existem sim os que infelizmente acabam sendo corrompidos e vão, como dizem, pelo lado negro da luz, né? Nem todos os felinos são bons, a grande maioria sim, né? Mas existem uns que acabam indo para outro lado por motivos N, né, que não está ao nosso alcance saber. E existem muitas e muitas famílias felinas, é o que foi me passado. Então, por isso fica quase que impossível a gente conhecer todas, né? Se a gente não conhece todas as pessoas aqui na Terra, imagina conhecer também todas as famílias felinas, né? E existem felinos com aparência metade humana e metade felina, e existem aparentemente felinos, existe com aparência de gato, existe com aparência de tigres e de leões. Então, imensas, preto, branco, amarelo, com juba, sem juba, então é bem variado, porque eu sei que essa pergunta muitos têm. E o que acontece? Existe o lado negro, existe o lado claro da coisa, o lado branco, bonito? Existe, né? Mas muitos dos felinos, né, muitas pessoas perguntam, nossa, mas será que eu sou um felino? Como que eu descubro a minha origem felina, né? Como descobrir isso? O que acontece que foi em passado? Porque muitas pessoas não conseguem descobrir a sua linhagem. Uma, porque não estão preparadas, né, para receber até o momento. Cada vez que a gente sobe um degrau, a gente vai recebendo novas informações e vai aprendendo a lidar com isso. E também outra coisa que foi me passado, que eu já quero aproveitar e passar para vocês, eu tive aí também mais uma informação, tanto que eu estava na minha rede social colocando alguns pensamentos e na hora meu corpo foi tomado por um ser felino e eu comecei a escrever ali, tanto que foi até passado por um irmão meu de alma, que ele é um lobo também, que pertence ali toda a mesma família, e foi passado que, nesse exato momento em que nós estamos falando, eu vou deixar de registro, eu sei que muitos horários as pessoas podem reassistir depois, agora são 3 horas e 27 minutos. Os felinos me passaram que, neste momento, os seres felinos, os sirianos de luz, estão em estado de espera, aguardando um comando. Que comando é esse? Não foi me informado. Né? Inclusive, nós que trabalhamos na luz, nós não somos sábios, nós não sabemos de tudo, nós também esperamos orientações, né? E também nós temos as nossas quedas, nós aprendemos também aqui, né? Eu já disse anteriormente que nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos. Duas razões. Ou estamos aqui para avançar, para aprender, ou nos voluntariamos, estamos aqui para ajudar no nosso despertar, que é o que foi passado, né? No nosso despertar, no despertar de Gaia. Então, muitos felinos ainda estão dormindo porque é a orientação dada que eles ficassem dormindo para proteger, né, até que na hora certa eles despertassem e essa luz surgissem. Muitas pessoas vão identificar essa mensagem, porque isso eu sempre trago pela verdade, né? Sempre trago pela verdade. Jamais eu vou criar algo porque eu sei o preço que eu pago de entregar uma informação errada. As pessoas que tiveram
sonhos com gatos. Muitos gatos ou felinos recentemente é a conexão da família, tá? De uma forma ou de outra, você sendo felino ou não, significa que a linhagem está querendo entrar em contato com você. Então, observe, faça pedido para os felinos. Se você sente aí, né, que o nosso irmão Ariel aí, que é pleiadiano, se você sente contato com os pleiadianos, faça pedido para eles, para que os felinos, né, passem as mensagens que você precisa, insectoides, né, inclusive os reptilianos. Existem reptilianos da luz, greys de luz, né, muitas raças, né, Karen? Eu não acredito, Xavier, me perdoa. Eu não sei se é porque eu faço um trabalho diferente mesmo para retirar todas essas coisas magísticas negativas, portais abertos que prejudicam a humanidade, e o meu trabalho é totalmente apométrico, então, quando a gente vai ali nos resgate, ou desmartelar também as egrégoras negativas, sempre são reptilianos, sempre são draconianos, e sempre são greys ruinzinhos, sabe? Uhum. Então, eu nunca tive o contato com algum reptiliano que é bonzinho. Eu sei que tudo, que nem a Cris falou, tudo no universo é positivo e negativo, mas até hoje eu não conheci ninguém. Também eu não estou aqui para criticar ou julgar, mas quando eu me expresso, são as minhas experiências. Então, os outros falam, não, tem, tudo bem, mas eu não acredito. É a minha opinião. Eu vou dar um exemplo para você, Karine, assim, porque assim, eu acho que a gente está trocando informação importante. Por exemplo, o povo, como que ele chama aqueles índios Hopi. que falam o povo azul, que fala do povo azul, que foi salvo, na realidade, os aborígenes. Nós fizemos uma reportagem anos atrás com os aborígenes que estiveram na Mistiquifé, inclusive nós somos com o tradutor, né, eu e Kátia, e eles dizem que o povo lagarto, ou o povo formiga, né, que é o povo que a gente sabe que são os greys, né, salvaram eles de um hecatombe. Para eles foram bons, entende? Na verdade, assim, o Instituto Internacional do Valdo Vieira trabalhava com o reptiliano, que deu muitas informações para o Valdo Vieira, entendeu? Então, assim, eu acredito que em toda civilização existe o positivo e o negativo, sabe? É claro que a gente não conhece todas, né? Mas, assim, eu estive muito tempo no Instituto do Valdo e tem muita coerência as coisas que é falada lá. O EM era um reptiliano, que o Valdo tinha acoplamento, né, áurico com ele, e recebia as informações da questão da conscienciologia, de viagem astral, entendeu? Então, assim, sempre me passou coisas muito positivas. Eu nunca vi, por exemplo, o EM lá, mas eu sei claramente que o EM e também esse povo, os aborígenes, tiveram contato com uma raça reptiliana que é positiva. Infelizmente, aqui no nosso planeta Terra, a gente sabe que a gente é refém de uma raça reptiliana negativa. Essa é a verdade. Por isso que nós temos esse preconceito, entende? Porque, na verdade, eles vêm fazendo isso multimilenarmente e vêm colocando a humanidade como escrava. Por isso tem todas essas diferenças sociais, porque a elite Illuminati segue, então, as diretrizes desses seres, né, que prestigia meia dúzia de pessoas, né, e o resto da humanidade não significa nada, entendeu? Então, eu entendo claramente também a sua posição, mas do Valdo Vieira, eu estive lá, fiz muitos cursos, tem muita coerência o trabalho dele, e os aborígenes falaram isso, é a experiência deles, entendeu, cara? Então, assim, acredito que deva ter uma civilização que seja positiva também, né? A gente também não pode, por exemplo, dizer que todo mundo é ruim por causa de um fato, né? De uma raça, uma parte, entendeu? Ou todo mundo é ruim porque é loiro de olho azul, porque o Hitler era ruim, entendeu? Não é assim também, né? Eu entendo. Mas eu entendo desse lado, porque você, trabalhando nessa mesa, você tem esse contato e você vê o trabalho que esses caras fazem, e eu sei que não é brincadeira. Quem pesquisa metafísica sabe que não é brincadeira. Uma outra coisa que o Xavier falou, que eu gostaria de falar, assim, existem felinos de todas as hierarquias aqui no planeta Terra, mas eles jamais vão se titular eu sou isso, eu sou aquilo. Eles vão fazer o trabalho deles, que é o que importa, entendeu? Na verdade,
o que importa é isso, eles vieram para fazer algo, eles vão fazer. Assim como eles fazem nos portais. Tem centros aí que recebem, por exemplo, Exu Pantera, Exu... Não tem? Parece que a Kátia me falou isso. Tem o Exu Pantera e tem a Pombagira Pantera também. Então, porque são guardiões, né? São guardiões, não são? O Exu, na realidade, ele não é uma entidade negativa, ele é um guardião. Então, veja bem, cada local que tem uma religiosidade e tal, vai conceber de acordo com a sua visão de religião, né? Mas, na verdade, o Exu, o que seria? Não seria um guardião? Ele é um guardião, o Exu Pantera, que a Kátia me falou. É isso, Dorinho? Porque... Ele é um guardião, sim. Inclusive, os Exus são os guardiões. Porque tem os iniciados, que são aqueles que eles perambulam por aí, né? E todos procuram crescimento. Quem faz o Exu ser ruim são as pessoas. Quem faz também alguns ETs são ruins, né? são as pessoas. É o conceito da gente. É o conceito errôneo, né, das pessoas, né? Agora, assim, em toda a civilização, eu concordo com o que foi falado, tem ainda, porque nós não atingimos ainda nesses planetas a maturidade do princípio de unidade. O dia que atingir, a gente já não vai ter mais essa ligação com o lado negro da força, entende? Aí a gente perde a ligação. Então, tem várias perguntas. Por favor, pode fazer as perguntas. Olha, o Wagner está perguntando, vocês podem falar sobre os viajantes do tempo? A Anabel devia estar aqui, né? Anabel Sampaio. Pode marcar na hora que a Anabel. Ela é boa para os viajantes do tempo, pelo que eu sei, inclusive falei com a Anabel Sampaio, tem muitos, inclusive conversei com o Eric Von Dani, que ele mesmo disse que conhece uma pessoa que veio no tempo e que está com ele, entende? Então, esse é um assunto muito complexo, apenas para de live, entende? Eu acho que a gente poderia fazer uma pauta depois sobre isso, porque é muito vasto o assunto, né? Eles transpõem as barreiras aí, os portais do tempo e espaço. Isso acontece. O próprio Eric Von Dani, que quando eu estive com ele fazendo pauta, Karen, ele relatou, e tem um livro dele que ele conta sobre essa viagem no tempo, de uma pessoa que ele disse que conhece. O livro está no campo ficção, mas você conversando com o próprio Eric Von Dani, que você sabe que ele não quer falar a verdade, assim, claramente. É melhor jogar no campo da ficção, entendeu? Mas dentro da ufologia tem uma... Abaixou seu som, Karen. Baixou? Espera aí, vamos ver agora. Agora tá bom? Tá bom? Tá meio baixo para mim. Eu não sei para você, tá bom? Não, aqui tá bom. Tá bom. Para mim tá ok. Então tá, pode falar. Dentro da ufologia existe um tema falando que os Greys são a gente no futuro, que alguma coisa a gente fez, que a gente desconfigurou o nosso DNA e virou um Grey. E que eles estão viajando no tempo para o passado, que é agora, para tentar arrumar essa coisa ruim que eles fizeram. Mas é uma coisa que eles contam, mas eu não sei se é real isso. Entendi. Tem essa história também. Bom, é uma teoria, né? Uma teoria, isso, uma teoria. A Cida está perguntando, tenho duas perguntas. Os lirianos também são felinos? Como a gente sabe se pertence a uma família felina? Duas perguntas. Os lirianos são felinos, né? Os lirianos, na realidade, são os felinos mais, assim, os mais originais, porque houve muitos cruzamentos. Até para surgir a raça humana, nós temos muito DNA felino, né? Os lirianos, eles ajudaram, inclusive, a fazer essa miscigenação aqui no nosso planeta. Se você conversa com a Anabel, ela explica isso claramente, né? Por isso que a gente vê aquela esfinge com cabeça de leão e cabeça de homem, a gente fala, não, isso é antropomórfico. Mas foi descoberto os esqueletos desses seres, entende? Então, o que explica-se? Que realmente existiam seres com cara de leão, que tinham uma inteligência superior, para poder deixar uma marca deles. E essa marca foi uma marca genética. E é só fazer uma entrevista com a Anabel Sampaio que você vai saber sobre isso. Os lirianos, eles são o mais puro da raça de felinos. Porque tem sírios, porque Sírios os recebe, mas os felinos são originais de Lira. Os leões,
os jaguar, seres jaguar, né? Eles são de Lira, e depois eles foram para sírios, e eles convivem muito bem com o povo siriano também, entendeu? Xavier? Pelo menos é isso que eu sei, Karen. E você? Não, é exatamente, né? Existem os lirianos felinos, mas é como se fossem, né, aqui no Brasil, né, que a gente tem várias cidades, vários estados, né? Sim. Então, vários de nós moramos aí no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, né? E assim também existem, né, os felinos lirianos, mas existem em outros orbes também, né? Sim, E sim. né, Eles o estão em interessante. vários orbes, os felinos, né? Inclusive nas linhas leis aqui na Terra, são guardiões do planeta. Por isso que o filme Thundercats põe eles como guardiões, gente. Todo filme, todo desenho, toda ficção, vai pesquisar na história da religião, na Macedônia, no Japão, na China, no México. O que tem a ver os felinos? Por que existe um deus felino? Por que existe Bastet? Por que existe Sekhmet? Por que existe os Urmajas? Os Urmajas são guerreiros. Eles, quando o planeta foi formado, os Urmajas veio para o planeta Terra para acabar com os dinossauros. Vamos tirar esse pessoal aí, porque a gente vai colocar uma raça que precisa sobreviver nesse planeta e precisa evoluir. Então, eles vieram para ajudar a fazer uma limpeza no planeta Terra. São os Urmajas. É só pesquisar no Mahabharata, na biblioteca indiana, que você vai encontrar várias referências a esses deuses felinos. Então, assim, tem muita referência. As pessoas falam, mas eu nunca li porque nunca procurou. Quem procura acha, está na história da humanidade tudo isso. Assim como os reptilianos também, né, cara? A gente sabe isso. Você quer saber? É só você vai na China. Qual que é o símbolo da China? É o dragão? É o dragão? É o dragão. Claro! O símbolo da China é o dragão. Então a gente sabe que são os países que estão mais no domínio de tecnologia, que tem uma visão diferenciada das outras. O povo chinês, eles são um povo muito diferente do povo latino, do povo americano. É verdade. Não quer dizer que eles sejam maus, mas assim, eles têm uma política de totalitarismo lá, não tem? Por exemplo, o imperador vive no mais alto luxo e o povo vive na miséria, entendeu? É verdade. Ô, Cris, Então, a gente sabe qual que é a cultura, uma vez dependendo do país. eu fui numa palestra e eu não lembro quem que é que falou isso, se foi o Carlos Torres ou o Fábio Del Santoro, que na bandeira carrega a raça que aquela região pertence, né? Aquela família estelar. Então, os que têm dragão, cobra, esses seres, né, mais rastejantes são draconianos, reptilianos. E aqueles que têm o leão, pássaro, estrelas, né, porque tem até estrelas na bandeira, as bandeiras, né? No brasão, é o que representa a família estelar. Eu não sei se tem a ver isso daí. Foi numa palestra que eu não lembro qual dos dois que falou isso, mas eu escutei numa palestra. A gente assimila a informação. Eu fiquei pensando, de fato, né? E a cor também, né? O vermelho é o sangue. Já entra dentro da cromoterapia, né? O que aquele povo representa em relação à consciência cósmica, né? Eu achei interessante isso. É bastante interessante. E você, Xavier, a respeito disso, o que você acha? Eu vou partir um pouquinho para outra situação que até me passou aqui vendo as perguntas passando na tela. Muitas pessoas, né, perguntam, né, mas qual o significado da gente saber a nossa roupagem, né, se eu sou felino, se eu sou arcturiano, pleiadiano? Quando nós entendermos, né, que isso é do humano, né, a gente criar grupos para que a gente ache afinidades, né, mas acho que a grande relevância é nós nos unirmos, sabe, tem gente que fala, nossa, mas os arcturianos são melhores que felinos, ou são melhores que pleiadianos. Gente, todos nós somos, né, parte de uma mesma irmandade, criada pela mesma fonte criadora, então essa separação é muito humana, né, então se você de repente não se identifica, né, com a raça insectoide, que é um exemplo, né, mesmo assim tem que haver o respeito, todos pertencemos, cada um é bom em um ângulo, né, em um sentido, nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Então, se a gente for pensar na questão de separatismo, ok, eu sou pleiadiano, não quero nem contato com felino, né, então qual o sentido humano que você está
agregando na sua vida para melhorar como pessoa. Ainda assim, o egoísmo está dentro, não é verdade? Verdade. Porque o preconceito ainda é muito, muito infantil, né? Eu posso dar uma sugestão do que Pode. eu penso que a importância de nós sabermos quem somos nós é a gente entender que para ser um felino precisa dominar muito a fera que existe em nós também. E não é brincadeira. Nós também temos o nosso lado sombra, nós somos muito bravos, e esse conhecimento também nos delega o poder. A hora que eu domino a fera que existe em mim, né, ou cada um de vocês domina essa fera, e a gente conhece essa sombra, a gente começa a entrar num caminho de luz. Porque não existe caminho de luz com ilusão, com fantasia, só existe com muito autoconhecimento. E esse autoconhecimento é necessário você olhar todos os dias e perguntar para você, o que eu fiz hoje? Foi bom, não foi? E se colocar no lugar do outro, porque se a gente deseja fraternismo, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. O que eu fiz, a atitude que eu tive foi boa, não foi? Porque quando eu desencarnar, ou qualquer um de nós desencarnarmos, a gente tem que olhar para trás e falar, valeu a pena, eu me esforcei para ser melhor. Eu vim de um mundo onde fui colocado nesse orbe porque eu tinha muita sombra, porque a gente não veio aqui porque a gente é bonzinho. Ninguém está nesse planeta aqui de passeio, ninguém é anjo. Nós viemos aqui porque nós somos espíritos ainda endurecidos, por isso nós estamos aqui. E é claro que os nossos pais cósmicos, que são muito mais espiritualizados que nós, eles nos amparam, porque eles querem que a gente cresça. Então, essas dificuldades que às vezes trilhamos é realmente para a gente ter poder de análise, de síntese, de crescimento e de entender que a gente não cresce espiritualmente se a gente fizer do próximo um degrau. Na verdade, quando você descobre que você foi um felino e você está aqui, eu fiquei arrasada quando eu descobri, particularmente, quando eu descobri minha alma. Eu falei, poxa, por quê? Porque, na verdade, eu fui muito fera onde eu estava. E sabe o que acontece? O que foi me falado uma vez, por um desses felinos, gente boa de cabeça fica aqui, gente que não está muito boa de cabeça vai para a Terra para aprender. Então é isso, a gente está aqui para aprender a se dominar, porque os felinos não são brincadeiras. Essa parte animal que nós temos ainda, eles já não têm mais, eles são pura energia, coração e mente. Esses seres têm muita evolução. Então, quando um felino ainda ele trabalha no embate, é porque ele ainda não entendeu realmente que ódio com ódio vai dar guerra, que o verdadeiro embate que nós estamos passando hoje é espiritual e que nós temos que ser luz nesse momento, trazer esclarecimento, não a teoria do medo, não a deixar os animais, por exemplo, crianças sofrendo, que a gente pudesse ser fraterno nesse momento, a gente tem que ser, essa é a nossa grande luta, entende? É a luta dos seres da luz nesse planeta, não deixar esses governos ocultos tirarem a esperança do povo que já está massacrado. E é isso que eles querem. Porque quantas pessoas hoje em dia, por falta de esperança, elas não estão se suicidando? Quantas pessoas, por medo, por angústia, não estão fazendo isso? Pode falar, Xavier. É até interessante essa questão da roupagem, depois vocês me dizem se concordam ou não. Teve até um inscrito meu que chegou e perguntou assim, mas por que eu tenho que saber realmente qual minha roupagem? Né? E ali veio uma orientação muito bonita na hora para mim, que foi interessante. Algumas pessoas precisam saber a sua origem para se conhecer. É como se fosse uma adoção de uma criança, sabe? Que aquela criança, ela está dentro do orfanato. Muitas delas não conhecem a família dela, né? Mesmo que ela seja adotada por algum casal, depois seja negada a informação para ela, que ela foi negada, mesmo assim ela vai carregar algo dentro dela que ela se sente diferente. Assim, eu preciso me conhecer, eu preciso saber de onde que eu vim. Então, a roupagem de raça vai trazer esse entendimento para a pessoa, para ela se conhecer e saber aonde ela precisa evoluir, sabe? E eu acho que se nós, né, tivermos essa visão, a gente consegue chegar lá, né? Olha que coisa mais bonita, né? Aqui tem felinos, tem cigano, mas quantas e quantas outras configurações de raças, tem um Ariel que está aí assistindo a gente, que é um pleiadiano, nós estamos unidos para trocar informação, não é verdade? Então, esse é o grande significado, a gente se unir, né? Porque através dessa troca, essa interação, é que todos nós crescemos juntos, né?
O importante, na verdade, não é nem saber que raça nós somos, a gente sabe porque acontece, a gente sabe porque acontece, mas o mais importante, só um segundinho, tá, Dani, já vou só terminar essa ideia. Isso acontece para que a gente realmente busque ser melhor nesse momento, porque todos nós somos seres universais. Hoje nós estamos aqui nessa roupagem humana, ontem nós fomos felinos, mas a nossa grande meta espiritual é sermos consciências livres, seres universais, que já não precisem mais de uma roupagem humana para encarnar. Né? Os seres mais evoluídos, eles não precisam encarnar, eles não precisam acoplar, eles não precisam incorporar, eles estão num nível que eles já não precisam mais disso, eles estão no nível de amparo ao planeta globalmente, ao planeta Terra, ao planeta Vênus, ao planeta... seja onde eles quiserem atuar. Mas ainda, quando estamos nessa roupagem, é porque ainda nós não perdemos essa questão separativista, sabe? Uma questão assim de que a gente ainda se vê... tem que ser humano, tem que ser isso. A gente ainda está muito ligado à matéria, por isso que nós estamos aqui. E essa opção de estar aqui não foi imposta, nós escolhemos. Verdade. Pode falar, Dorim. Então, pessoal, é que nem eu estou do lado de uma felina, nunca quis saber minha raça, nunca quis saber minha origem cósmica, a única coisa que eu quero saber é que a minha missão é trazer a luz, não importa a raça, não importa o que você é ou deixou de ser, vamos seguir em frente. Vocês estão em casa agora, aproveita para refletir, aproveita para pensar, por que eu estou querendo saber? Tudo bem, você vai acabar sabendo como? Num sonho, numa projeção, pensando, sempre pensando na luz, porque, olha, eles estão querendo derrubar a gente. Hoje, para ter esse trabalho aqui que nós estamos tendo aqui, essa palestra aqui com esses felinos, gente, foi difícil de entrar a crise, eu desliguei e liguei o computador 4 vezes. Olha, a outra vez o Xavier não entrava de jeito nenhum, automaticamente veio uma mensagem. Então, gente, o que importa é vocês seguir em frente, não importa onde vocês nasceram. Ontem a Karen fez sobre o raio verde. Aí você vai olhar no raio verde. Aí ele falou assim, mas Mestre Larion, ele encarnou várias vezes para aprender o quê? Para vocês aprender a falar a verdade para vocês. Qual é a verdade? Siga em frente. Para de mentir para vocês. A pior doença que vocês têm dentro da sua casa é a mentira. Então, vamos seguir em frente. Verdade. Bom, é muito bonito isso que você falou, viu, Dorinho? Porque é verdade. Eu acho que esse é o grande objetivo. De um dia a gente chega daqui, de nós todos estarmos aqui aprendendo que a gente veio para servir. Por isso que existe aquele ditado, quem não serve para servir, não serve para viver, porque para que você serve se você, não é para você servir ao próximo, você estar juntos, unido ao próximo. E o próximo não é só ser humano, que eu quero dizer, são os animais, a flora e a fauna. Enquanto a gente permite que tudo isso ocorra, estão sendo destruídos, entendeu? E é para isso que a gente está aqui, para, de uma forma ou de outra, ser um agente transformador do meio que a gente vive. Verdade. Deixa eu só interromper vocês agora, porque acabei de receber nesse exato momento, né, que nós estamos numa energia tão grande aqui, que, né, aqui eu recebi orientação do meu mentor para dizer assim, que tem pessoas emocionadas e tem pessoas que estão sentindo energia do outro lado. Então, gente, se vocês estão sentindo, isso não é mentira, isso não é papo da boca para fora, só para a gente, né, tá aí conversando, simplesmente vocês sentem. Então, sempre sigam a luz que tem dentro do coração de vocês, essa vai ser a grande verdade de vocês. Né? Então, paz e luz para cada um de vocês que está aí tirando um tempinho para se conhecer, principalmente, né? E se foi me passado pelo mentor, é porque o negócio é bonito, é grande, viu, Dorim? É verdade. É verdade. Bom, vou voltar lá na família estelar, que veja só que coisa mais maluca, né? Nessa transição que a gente está passando, muita coisa está acontecendo no plano sutil, a gente não vê, porque nós estamos presos no corpo físico. E é através do sutil que a gente consegue se alinhar para a verdadeira missão da nossa alma aqui na Terra. Como a Cris falou, cada um veio para algum propósito, ninguém está perdido aqui, ninguém caiu na Terra de paraquedas. Todo mundo tem um propósito, que seja missão ou que seja aprender para a sua alma evoluir, né? E quando a gente consegue galgar e entender qual é a nossa origem cósmica, qual é a nossa família estelar, junto com isso vem uma responsabilidade, né? As pessoas querem saber, mas não querem ter a responsabilidade do qual que é a missão de vida.
Porque quando a gente está fora da nossa missão de vida, do nosso propósito, tudo começa a dar errado. Você fica doente, atrai pessoas que não vão qualificar nada na sua vida, muito pelo contrário, vão te deixar para baixo. E quando a gente entra no nosso propósito de vida, tudo começa a se organizar, porque realmente você está fazendo aquilo que você veio fazer. E você entender qual é a sua família cósmica é exatamente para isso, para você seguir o seu caminho. Só que as pessoas querem que o outro diga para você quem que é sua mãe, quem é seu pai. E ninguém tem esse direito, porque isso é uma evolução espiritual. São degraus que a pessoa precisa subir para ela poder se acessar a sua verdade. Porque senão vocês vão ficar dando sempre poder para os outros, para a mediunidade do outro, para a questão do outro, nunca para a sua. E nós somos deuses criadores, todos nós somos poderosos. E isso vai depender muito de como a sua consciência quer entender isso. A gente foi castrado muitos anos, 2.000 anos, 4.000 anos, por conta de religiões. Eu não estou falando mal de religião, mas a religião sempre dá o poder... Só te cortar um minuto só. Pessoal, Cris, Xavier, vocês podem ficar mais meia hora. Cris, nós vamos atrasar o programa, porque, olha, o pessoal tem muita pergunta. Tudo bem se a gente esticar um pouquinho mais esse programa? Pode, para mim pode, não tem problema. Pode para você, Xavier? Pergunta pode, de você, claro. Karen. Vocês querem que a gente continue falando aqui dos felinos? Vocês respondem. Por favor. Daqui a pouco, a Cris... Fala aí, Cris, o que você vai estar falando no próximo programa? Bom, eu e a Karen, nós vamos discutir junto com o Dori muitas perguntas aí que nos enviaram. Olha, Karen, esse programa que nós fizemos juntas, eu recebo quase 3.000 e-mails por dia por conta dos programas que faço. Mas esse programa que nós fizemos foi tão bombástico que, dentre essas 3.000, mais ou menos, 1.200 era do programa que nós fizemos. E muitas perguntas. E eu não consegui, claro, separar todas, porque daria para fazer programa para o ano inteiro, entendeu, Karen? Com vocês. Mas eu separei algumas que eu passei para o Dori, e nós vamos responder abertamente todas as questões que recebemos, que eu acho muito digno, porque são os nossos internautas que estão pedindo essas respostas, e eu acho muito necessário para esclarecer esses pontos que a gente vem discutindo, né, nos nossos programas, entendeu? E eu achei muito válido também, sabe, Karen, o que você disse, porque o mais importante é isso, é caminhar no bem, fazer o bem, sabe, de cada um na sua forma, no seu passo, e respeitando todos os outros, porque cada um tem um nível evolutivo nesse planeta. Não adianta você chegar para uma pessoa que ainda não compreendeu muita coisa, e você falar para ela assim, olha, eu sou um felino, mas você que da onde você é? A pessoa não vai conseguir entender, porque o nível dela ainda está em outras buscas, entendeu? E a gente tem que respeitar, porque é mais ou menos como você querer dar uma matéria de faculdade para uma criança de pré-escola. Cada um tem seu tempo. Para isso a gente tem a eternidade à frente. Por isso que Deus é tão generoso e nos concede esse tempo de reencarnatório em vários orbes, em vários planetas, não só na Terra, para que a gente aprenda e para que a gente vá perdendo também os nossos preconceitos, sempre compreendendo. Francisco de Assis, por exemplo, ele dizia uma coisa interessante, Karen, que eu possa mais compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Olha que legal. Se um dia que a gente já chegar a entender que é mais importante que a gente compreenda mais do que a gente seja compreendido, e que a gente consiga mais do que a gente seja amado, já valeu a pena. Olha que maravilha. Todos os grandes líderes, pessoal, eles deixaram mensagens maravilhosas, né? O tempo agora vai ser diferente para todo mundo, porque nós viveremos coisas que nós não vivemos aqui ainda, mas estamos juntos, enquanto humanidades, uma unidade, humanidade. Nós temos que ser fortes, independente da crença religiosa, independente do credo de cada um, independente da condição política, nós temos que nos unir, porque nós estamos passando por essa transição, e ela está chegando no ápice. Ontem, por exemplo, eu vi um sinal desse ápice, que foi o céu totalmente vermelho. Nossa, aqui em Santo André, e é claro, como boa pesquisadora que sou, eu sei o que isso significa. Está acontecendo algo maior que as pessoas não estão comentando e que nós estamos vendo, e que esse algo maior vai chegar num ápice, né? E claro que esse ápice pode dar um boom. Então, que nesse momento desse boom, que a gente esteja irmanados, porque o que está acontecendo a nível de pandemia não é à toa. Está escrito na Torá lá, por exemplo,
que tudo isso que está acontecendo, Karen, é por conta de matança animal, de uso de crianças para um monte de coisa, entendeu? Que a gente vai falar até em outro programa. Então, nós precisamos aprender, antes de amar, o principal, respeitar. Porque o princípio do amor é o respeito. Se a gente não sabe respeitar, a gente não sabe o que é amar. É verdade. Né? Porque se a gente respeitar, a gente não vai matar, a gente não vai agredir, a gente não vai cortar, como a gente vê cortando árvores, derrubando florestas. Então, o respeito é o princípio do verdadeiro amor. E esse aprendizado é que essa humanidade tem que ter. Eu espero que logo que passe esse lockdown, né, a gente consiga, porque amar ainda, eu acho que a gente não sabe, porque a gente é infantilizado. Porque se nós soubéssemos amar como foi ensinado em todos esses livros sagrados, e eu já li todos, nós não estaríamos no ponto que nós estamos. Mas sabe o que é mais bonito de tudo isso? Não é condenável. Nós somos vistos por esses amparadores universais como crianças em aprendizado. E algumas crianças, como eu, você, o pessoal que nos assiste, está se esforçando para mudar isso tudo. Isso que é bacana, sabe? A gente precisa aprender o respeito. A gente não aprendeu, o planeta Terra ainda não aprendeu o respeito a todas as manifestações e formas de vida. Então, enquanto a gente não aprendeu o respeito, a gente quer ter contato massivo com uma civilização, mas a gente ainda tem preconceito com um monte de coisa, com um monte de seres. É só você ver dentro da raça humana o preconceito que tem, às vezes, de uma pessoa que tem uma menos estatura, uma pessoa que é muito alta, você vai vendo, e vai formando-se grupos sectaristas. E o que é o sectarismo, ele divide, ele ele não une. A gente precisa ser menos sectário, né? Eu acho que essa é a grande lição que todos nós temos que aprender, independente se você veio das Pleiades, se você veio de Sírios, se você veio de Lira, se você veio dos mundos intraterrenos, viu, Dorim? Independente, sabe? De que a gente começar a entender que o respeito é o princípio do verdadeiro amor, é o primeiro passo para a gente começar a amar, a entender o que é esse amor. Você sabe, Cris, que eu vou até te cortar um pouquinho aí, que eu quero fazer um adendo no que você falou, que foi maravilhoso. Realmente essa é a chave, sabe? Só que também a gente não pode esquecer que, né, nossa, eu gostaria tanto de amar o meu semelhante, o meu próximo. Eu estou muito emocionado com o que você disse, sabe? Ressoou para mim, com certeza. Só que, né, a gente tem que amar a gente primeiro, né? A gente tem que se respeitar. Sem dúvida. Aí fica mais fácil. Então vai de encontro tudo que você disse. Você passou com tal intensidade que meu corpo está inteirinho arrepiado. Eu acredito que quem está assistindo também, porque é uma verdade, né? Verdade. Engraçado. Então, eu queria, já que eu queria dar uma mensagem dos felinos, que veio ficar muito na minha cabeça. Posso passar para vocês? Deve! Mensagem dos felinos? Deve. Esse pessoal que tem contato comigo, eu tenho mais contato em projeção da consciência e também em transcomunicação. Já captei imagens em transcomunicação deles, a Karen já viu. É bastante interessante, e sempre, desde quando eu comecei a ter esse contato, ficou essa mensagem na minha cabeça. Eu queria passar para vocês. Eles dizem assim: os filhos dos homens são um, e eu sou um com eles. Cuidemos de amar, não de odiar. Cuidemos de curar, nunca de ferir. Que a alma controle a forma externa e todos os acontecimentos, e traga luz subjacente a tudo quanto ocorre nesta época. Que venham visões e percepções, que o porvir seja revelado, que a união interna seja demonstrada e que cessem as divisões externas, que prevaleça o amor e que todos os homens amem. Essa é uma mensagem que eu tenho até gravado no meu canal, porque é a mensagem principal. E ela é tão profunda porque a gente tem muitas divisões externas. E essas divisões externas nada são do que as nossas divisões internas. Nós somos muito fragmentados, a gente quer compreender um monte de coisa, mas a gente não se compreende ainda, e a gente precisa se entender. Quanto mais a gente se interioriza, mais a gente tem conexões fortes com entidades do universo, mais a gente se abre no chakra coronário, né, aqui, coração e mente, para receber esses pacotes de mensagem que a gente recebe. Porque senão esses pacotes de mensagem ficam muito religiosos também. A gente acaba replicando só mensagens religiosas, o que
também é sectarista, porque dependendo se você pegar, por exemplo, uma religião X, religião Y, não vai, o outro vai falar, não, ele está falando como se fosse um católico, um judeu, um muçulmano, tem que ser algo mais universal. Quem tem esse contato começa a buscar esse algo mais universal, mas para isso precisa buscar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu como pessoa, como ser humano, entendeu? Como humanidade, qual o diferencial que eu quero fazer na Terra? Então, aí começo a perguntar para todos nós, é importante a gente saber nossa origem cósmica, mas para saber isso de verdade, a gente precisa saber quem somos nós, e a que fim, e aonde eu quero chegar com tudo isso. Eu sei, hoje eu sei, depois de 35 anos eu sei onde eu quero chegar. Ô, Cris. Eu sei claramente, para a minha vida, onde eu quero chegar. Então, essa é a mensagem principal que eu tenho para mim, que serve para mim. Gostaria de saber de vocês. Ô, Cris, deixa eu te interromper, lindo, maravilhosa o que você compartilhou. Tem uma pessoa que está assistindo aí de nome Daniele, foi me passado aqui que ela tem um chamado com os felinos, tá? Então ela tem que ativar de alguma forma esse contato com os felinos que tem mensagem da família felina para você, tá? É isso que eu tinha que passar. E ativa como que é para você, Karen? Então, ontem eu estava muito cansada, e aí eu fui deitar, porque eu fiquei muito tempo gravando, e tem muito fio em meu corpo, meu campo é muito sensível, porque eu faço orgonite, eu sutilizo muito. Então, está sendo muito desgastante ter feito esse curso que eu liberei gratuito, né? Que eu fiquei gravando da 1 às 8 da noite todo santo dia, sem parar, porque eu erro muito. Ao vivo eu faço direitinho, mas quando é gravado, gente, esquece, eu erro demais. eu tropeço a língua, enfim. E ontem, olha só que coisa, como a gente está em sincronia, né? Eu estava cansada e eu não assisto TV, mas eu assisto muito YouTube. E eu gosto muito das palestras do Trigueirinho, do saudoso Trigueirinho. E aí apareceu uma lá e eu comecei a olhar e comecei a piscar o olho e dormia, olhava e dormia. E ele estava falando exatamente o que a Cris acabou de falar. Em outras palavras, mas a mesma coisa. Ele estava falando que a humanidade só ia evoluir quando ela começasse a se amar e se respeitar de verdade. E cada vez que a gente faz uma barbárie para o planeta, isso sobe na grade, e eu falo isso sempre nos meus programas, isso sobe na grade planetária, e você acaba sujando e abrindo portais negativos para que aquilo comece a piorar a situação. Então, se a pessoa quer ajudar o planeta Terra, se ajudar, ajudar a situação, ela tem que primeiro se ajudar. Ela ficar bem com ela mesma, ela fazer a sua autoanálise, ela fazer a sua busca interna, dói para todo mundo, é a mesma coisa que você pegar e pegar uma casa cheia de pó, então quando você começa a varrer, sobe aquele pó, dá renite, você fica toda suja, mas você está limpando. Depois você passa o pano e você tira todo aquele pó. Então, é isso que a gente tem que fazer, a responsabilidade é nossa. A sujeira que está no planeta Terra é nossa também. Não pode só colocar a culpa no negativo, porque a gente deu poder para eles. Tá certo que eles usam de artifícios para deixar a gente no estado zumbi, mas quando a gente busca, quem está aqui nessa live não está aqui à toa. Porque vocês já têm uma expansão de consciência, vocês já sabem o que vocês querem na vida de vocês. Senão vocês iam estar lá na TV Globo assistindo coisas, ou ia estar lá vendo a menina se maquiar. Eu não acho nada errado. Mas vocês não iam estar neste conteúdo, vocês iam estar em outros conteúdos. Então, a gente tem que ter autorresponsabilidade. E a Cris falou tudo. A gente primeiro tem que se resgatar como pessoa, para daí sim a gente poder pensar no outro, porque você já está fazendo uma grande limpeza planetária de trazer uma frequência mais equilibrada para o teu ambiente. Gente, eu queria reunir esse bando de felino. Vocês estão dentro da sua casa, o felino tem 7 vidas, o felino sempre está se limpando. Você pode ver que o felino tem uma pegar no felino, porque ele sempre está se limpando, sempre está se limpando, ele sempre está se cuidando. Então, todos vocês que são felinos, aprenda com o seu gato, aprenda que você tem 7 vidas. Você não tem que se preocupar. E outra coisa, o gato mais novo, ele sempre cuida do mais velho, ele põe o respeito, e as felinas fêmeas, elas adotam os gatos que vão chegando. A mais velha, ela adota. Então, e tem uma coisa também, Doninho.
Oi? Viu, Dorinha? Tem uma coisa que o gato faz para não guardar mágoa e ressentimento. Ele enterra tudo que não presta. Faça a mesma coisa com a vida. Tenha como exemplo um felino. Enterre tudo que não presta, deixa para trás. Porque para que ficar carregando ressentimento? A vida é sempre para frente, né? E é isso que a gente tem que ter essa noção. Ressentimento mata, culpa mata. O que a gente faz, por exemplo, a gente analisa, não pode ficar carregando isso na vida inteira. Errou, errei, não vou fazer mais. Se compromete, não é com os outros, é com você mesmo, que é o mais importante. Isso vai nos dar uma força gigante sempre. O comprometimento com a nossa própria vida, com a nossa existência, de ser melhor todos os dias, de ser um agente transformador do meio. Juntos, nós podemos mudar o mundo, juntos, sabe? A gente pode mudar o mundo. Mas a gente tem que querer, gente. Mudar o mundo não é só falar bonito, sabe? É ter atitude no dia a dia, né? Oração, o que significa? Orar, ação. Oração. Olhar para o que você está fazendo. Oração, né? Estar atento ao que você está fazendo. Então, que você seja nesse planeta uma oração. Que ressoe sempre o positivo, que você seja uma presença divina que leve o positivo para as pessoas, que leve esperança, alegria, e que seja a mão que estenda, né, no fraternismo, na bondade. Porque, olha, erros nós vamos cometer, nós somos humanos, estamos humanos aqui agora, estamos humanos, mas faz parte do aprendizado o erro. Ninguém está dizendo que você não pode errar, nós podemos, mas ó, errar faz parte do aprendizado, mas também ficar batendo no mesmo erro também é uma bobagem, uma falta de inteligência, né, Karen? Eu acho que é importante a gente ter essa sacação. E a gente só dá o que nós temos aqui dentro. É verdade. Sabe? Então, eu acho um momento muito importante a gente ter essa noção. Pode falar, Xavier. Duas pessoas, assim, como eu estou aqui vendo, né, então eu acabo recebendo informações. Regiane e Angélica, vocês têm chamados espirituais, tá? Então, procurem aí se informar como, né, para ter mais informações de família espiritual e tudo mais. Olha que legal. Bom, eu também queria dar uma dúvida. Na verdade, é o grupo de ação, é o nosso grupo de ação na Terra, né? A gente está falando com almas afins, né? Porque se você, como dizia o nosso querido Boris Petrovich, lá Tesla, né, Karen? Tudo no universo, energia, vibração e frequência, ele falava. Porque Nikola Tesla já falava, você quer entender energia? Entenda o que é frequência e vibração. Para mim, foi a maior aula que eu tive, e assim que eu toco a vida, porque é assim que eu consigo entender os arcturianos. Se não fosse o Boris, eu estaria aqui, os arcturianos falando comigo, eu estava assim, ó, cri, cri, cri. Mas agora, os arcturianos são seres que estão num nível que ultrapassaram muito o nosso, viu? Ultrapassaram também muito os felinos. Eles são... Eles ressonam uma energia já de compreensão da unidade, eles estão em outra frequência, né? Eles são maravilhosos. Eu só posso dizer isso porque eu tive contato com o Kron, e o Kron é uma referência, tanto que o meu canal chama Kron TV, é uma referência na minha vida, eu estou nisso há 35 anos por causa desse cara, que é um arcturiano, entendeu? E que ele diz assim que uma coisa mais importante que a gente pode fazer pela gente é a gente se compreender. Quantas pessoas hoje estão se matando porque não se compreende? O que é uma pessoa que se suicida? Na verdade, ela não quer se matar, ela quer matar a dor que ela sente, por causa de um desplugue espiritual que ela não encontra. Entende? Então, assim, resgatar essas pessoas quando vier conversar, porque às vezes uma palavra que você tem com uma pessoa que está em desespero, você ajudou a atravessar um abismo imenso. Né? Então, é muito importante, quando alguém procura a gente, num momento difícil, a gente dar ouvidos e conversar. Porque você pode estar ajudando essa pessoa a não entrar nessa energia, sabe? E a gente sabe que hoje em dia tem muita essa energia. Começa com um pensamento, né, Karen? O suicídio, ele começa com um pensamento, depois ele entra nessa vibe de tal forma que ele não consegue sair. Então, quem puder ajudar conversando, trocando ideia, vendo um amigo, um irmão, qualquer que seja a pessoa que esteja, assim, emocionalmente frágil, né? Que a gente faça, que a gente seja essa ponte para trazer ela para a luz, para que ela não entre nesse momento, sabe? Porque a gente sabe que esse momento de quarentena aí tá muito difícil para um monte de gente, porque tem gente que já não tem nem o que comer, sabe? Então, e pode ficar mais difícil lá na frente, a gente não sabe.
mas que a gente saiba ser uma mão que estende para trocar uma ideia, né, Wagner? Ô, Dorim, você vai falar? Não, Karen, eu tenho um Karen, recado. Oi, Xavier. deixa eu só te passar uma mensagem que foi pedida agora. Diz que um ser felino está vindo aí te observar, tá? Ele está chegando ao seu lado. Então, Epa. gente, eu não estou brincando, estou falando sério. É muito importante esse trabalho que a gente está realizando aqui. Então, tem presença de felino ao teu lado, tá? Olha que legal, porque assim, hoje o Wagner me levou lá para o Galáctica para ele fazer uma limpeza energética. Então, eu estou muito cansada. E eu tenho uma característica minha que quando eu estou cansada eu choro, mas eu choro, gente. Não é coisa de dor, é cansaço. E eu sou uma pessoa que eu realmente sou workaholic, né? Quando eu tinha minha clínica eu era assim, no verão eu vivia estressada porque era a época que procuravam mais, e agora eu estou nesse trabalho intenso com os arcturianos. E eles, hoje de manhã, começaram a falar comigo. E é bem complicado isso que eu quero falar para vocês, porque eu não sou de trazer mensagem, eu sou de fazer ação. Aqui eles me conhecem, eu coloco a mão na massa, eu estico a manga e faço. E eles me trouxeram uma mensagem. Trabalho. E eu não sei escrever bonitinho como todo mundo escreve, e eles são amorosos, mas eu vou falar do jeito que eu entendi, tá? Eles falaram o seguinte, que eles estão sim com a gente nesse momento, de hecatombe mental e da situação planetária, eles estão sim guardando a gente de coisas que poderiam ser pior, eles estão trabalhando muito forte, mas eles querem que vocês entendam que eles não são seres físicos, eles trabalham até a quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? É um plano desdobrado, onde é trabalhado somente os corpos vibracionais e multidimensionais. O que a Cris falou, pensamento, são 4 corpos inferiores, sendo que um é um corpo que está diretamente ligado a tudo que você pensa e recebe de informação que cria a emoção. Então, eles estão trabalhando muito forte com toda a humanidade, eles estão ajudando demais, não achem que a gente está a ver navios, que não precisa... Gente, presta atenção, não precisa ter um espaço físico para receber os arcturianos. Eu não estou aqui falando mal de ninguém, mas não precisa. Os arcturianos, eles estão para todo mundo. Existem técnicas, como a Karen trouxe, a que eu trouxe, que é para fazer uma terapia com a pessoa, mas não precisa da mesa. Basta vocês pensarem neles, observarem as mandalas que vocês já estão sendo trabalhados, porque, na realidade, o que é trabalhado é o corpo vibracional, o corpo espiritual, e aí sim, através dos chakras, a gente consegue transformar isso em matéria, em energia, o que a gente compreende que é a menor partícula da matéria. Então, agora é para vocês abrirem os olhos, quem são os seres que realmente estão trabalhando? E quem são os seres que muita gente vem com blá, 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 e pela questão não dá para trabalhar. Então, o plano espiritual em massa, sem ser só os arcturianos, eles estão trabalhando com toda a humanidade. É vocês que têm que querer, eles não interferem no livre-arbítrio de ninguém. Se você se sente com moléstia e não consegue desfragmentar essa energia negativa, podem sim, em oração, em meditação, em observação de mandala, acessar qualquer ser divino no plano desdobrado. As máquinas da Vera Marfesa são verdadeiras, eles falaram, porque elas trabalham no plano desdobrado. Todos os tratamentos que são vibracionais, hoje é que está valendo para o planeta. Eles pediram para eu passar essa mensagem para vocês começarem a acessar um pouco mais esse lado que a gente não enxerga com esses olhos, mas que existe, porque nós somos compostos de vários corpos multidimensionais. E os arcturianos pediram para passar essa mensagem. Eles só trabalham com os corpos multidimensionais, eles não conseguem descer aqui na Terra e trabalhar com vocês, tá bom? Esse é o recado. Então, bacana, cara. O trabalho arcturiano, ele é vibracional. Então, mesas radiônicas, polarizações com mandalas, é isso que é o trabalho arcturiano. Se não é assim, é outro trabalho, para quem quer saber dos arcturianos, tá bom? Eles pediram para eu passar essa... Eu não estou passando
com as palavras bonitas. Porque eu não sei escrever. Na hora que eles passam, muito bonita a mensagem, não é tão grosseira como eu estou passando agora. É mais bonito, mas eu não estava com lápis e papel para escrever, porque eu estava sendo limpa pelo Dorim. De manhã também, aí já começou a ter que trabalhar, então eu não parei para escrever exatamente palavra por palavra. Vocês me perdoem, porque eu passei grosseiramente, mas é isso que eles querem passar para vocês. Como fala o Sanatya Kumara, falou outro dia para mim, porque eu falo muito errado, né? Aí ele falou para mim assim, Dorim, não esquenta. Porque muitos não sabiam ler nem escrever, o que importa é a mensagem que você está passando, e a pessoa que tiver o coração puro, ela vai receber aquela mensagem com muito amor. E todos vocês hoje vão receber suas mensagens. Gente, nós temos 5 minutos para encerrar o programa. Se vocês querem que os felinos voltem, é só vocês mandarem aqui, que eu vou conversar com os 2 felinos aqui, com os 3 felinos, e vamos ver quarta-feira que vem se eles decidem voltar aí. Depende deles. Tá bom, pessoal? Fica à vontade. Outra coisa, para encerrar, o Ariel está falando muito dos felinos do Egito, dos gatos do Egito. Queria que vocês falassem Pois Ariel, um beijo, ó. Gosto muito do Ariel também, viu? Arielzinho, beijo, viu? Saudades, precisamos conversar. Queria agradecer ao Xavier também por esse reconhecimento que nós tivemos aqui. Espero que a gente possa estar juntos mais vezes. Bom, a Karen e o Dorino, eu nem preciso falar nada, porque eles sabem que já está timbrado no meu coração. Já é um reencontro de anos-luz que estamos juntos aí. E a Karen sabe, o Dorino sabe o quanto eu amo os dois. E que a gente possa, juntos, né? Fazer com que esses corações que estão ainda endurecidos no planeta consigam sentir a presença do nosso eu sou, né? Do eu sou maior, que não somos nós, mas é algo muito maior, e que a gente possa vencer tudo o que está acontecendo de batalha neste momento, que nós sabemos que está numa grande batalha, mas a luz é infinitamente maior que as trevas, eu confio. Xavier? Então, vamos lá. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam até o momento, né? Tem um irmão aí, desculpa que eu não lembro o nome, mas que comentou alguma coisa de orgonite, que é o seu campo aí, Karen. Ele também tem um chamado espiritual, tá? E gratidão pelo carinho de todo mundo, né? A gente dá o nosso tempo aqui, mas eu faço de coração por aquilo, né, que eu amo fazer, né? Que é trabalhar para a espiritualidade. E a Cris, depois eu vou passar uma mensagem para você, e muito bonita, tá, que foi me passada aqui agora, mas assim, pessoal, vocês vão ter a oportunidade de serem respondidos, né, procurem os canais, todos nós aí, entre em contato com a gente, que a gente vai poder atender vocês aí na medida do possível, tá, e gratidão imensa pela oportunidade e pela paciência de vocês estarem acompanhando a gente aí, tá? Gratidão a todos os internautas aí da TV Galáctica, para mim é sempre uma honra estar com vocês, e que a gente possa, né, se juntar de fato, para que a gente possa fazer a diferença nesse planeta, nesse momento. Gratidão, Karen, gratidão, Xavier, uma honra estar com vocês. Pessoal, é só o tempinho de sair de uma live, entrar em outra, que é a outra plataforma. Nós já voltamos aí, a Cris vai falar da 5G, vai falar das crianças lá do navio, vai falar, como se diz agora que eles falam? Não, como é que é o nome agora? Adrenacron. Não, dos chineses lá, como é que é a... Ai, meu Deus. SPC, como é que é? O PCC? O PCC. Partido... como é que é? Partido da Corrupção Chinesa, né? Sei lá. Corrupção Chinesa. Então, gente, é isso. Desculpe pela mensagem, eu não quero agredir o trabalho de ninguém, porque tudo está válido, mas eu tinha que passar essa informação. Tá bom? Não é essas palavras exatas, porque as palavras deles são mais bonitas. Gratidão. E deixa eu deixar vocês avisados, a reprise amanhã vai ser no Facebook, porque o YouTube está super carregado. Então, essa live está sendo feita hoje, às 16h24, com o Xavier, comandante Cris, comandante Karen Rodrigues e eu, da TV Galáctica, Wagner Dorim. Pessoal, até daqui 5 minutinhos, só vou molhar o bico e já volto. Beijo. Beijo, tchau.